Frequência de saudações abertas, sejam bem-vindos a bordo da USS Incógnos. Hoje no Fala Tracker, eu e Leonardo Barão vamos falar sobre a nossa querida USS Enterprise, mais precisamente, por que a Enterprise é a alma da Frota Estelar. Bom, vamos lá. Eu quero começar dizendo que são 7 naves, 12 capitães, quase 200 anos de história. Eu faço a seguinte pergunta: por que a Federação e a Frota Estelar insistem em tanto manter o número NCC 1701, que apenas devia ser um número de registro vivo na história da Frota Estelar? É isso que nós vamos falar hoje. Porque a NCC 1701 ela é o símbolo da Frota Estelar. E muito por conta que dentro do universo de Star Trek, Enterprise foi a primeira nave, né, tá dentro de um seriado que foi a série clássica, né, lá com o piloto Decade, né, imaginando que antes era para se chamar USS York e tal, né? Vamos colocar claro, se fosse numa realidade alternativa, estaríamos falando da USS York e tal, e não da Enterprise. Mas a Enterprise ela é uma nave que se tornou dentro da ficção científica icônica, assim como lá em Star Wars a Millennium Falcon, né? E em tantos outros seriados e outras franquias de ficção científica sempre tem uma nave ou outra lá que é conhecida, mas fala-se Enterprise, todo mundo já sabe que é a nave do Capitão Kirk. Dentro do universo de Star Trek, a gente sabe que a Enterprise ela foi a primeira nave da humanidade a viajar além da dobra 5, né? De fato, fazer a primeira exploração em espaço profundo, né? Que foi a NX-01 do Capitão Jonathan Archer. Mas só que antes disso, né, teve uma Enterprise, acho que na época de dobra 1, né? Que é aquela famosa nave, que ela tem um anel, né? Eu não me lembro o nome dela, mas ela é bem conhecida, que é a Ring Ship lá, né? Que foi, acho que era de dobra 1 ou dobra 2, né? Então, de fato, digamos assim, que a primeira nave de experimento de dobra mais profundo foi ela, né? Sim. Fora que o nome Enterprise, ele é comum, ele foi comum antes mesmo de ir para o espaço. Nós tivemos alguns barcos, tanto na Marinha Britânica, depois na Marinha Americana, chamado de Enterprise, né? Até tem alguns navios que são construídos, que é o USS Enterprise, que é, no caso, United States Ship Navio, né? E também nós temos o primeiro ônibus espacial chamado Enterprise, né? Que foi também por causa da série, né? Foi uma história legal. Então o nome Enterprise sempre percorreu isso, mas a primeira, como você falou, a primeira nave mesmo. Você falou que o ônibus espacial Enterprise foi nomeado por conta do seriado mesmo de Star Trek, né? Lá nos idos dos anos 70, no comecinho dos anos 70, né? Só que existe essa nave dentro do canon de Star Trek. Seria isso um paradoxo do avô? Boa pergunta. Acho que sim. Olha, seria Star Trek criando a sua própria realidade dentro da realidade real? Nossa, que doideira. Vamos lá, continue. Bom, aí então nós temos a NX-01, né, que foi a nave do Archer, que ficou durante pelo menos a década de 50 do século 22 explorando o espaço. Esteve durante a guerra contra os Romulanos, que foi a guerra que depois, no final, acabou criando a Federação. Pelo que nós vimos na temporada, e terceira e única temporada de Picard, sofreu uma reforma e teve uma parte embaixo, porque então ela era basicamente a seção disco e as duas nacelles. Então ela ganhou uma seção, vamos pensar assim, uma seção de engenharia embaixo, e foi o símbolo da exploração do espaço. Só que a primeira Enterprise da Federação, que nós temos conhecimento, só foi lançada, acho que quase 100 anos depois
no ano de 2245, que foi a NCC 1701, que na época era comandada pelo capitão Robert Aper. Ah, tá. Então, a Enterprise, ela já nasceu para ser a nave capitânia da frota, né? E só que acontece, ao longo da série, dá a entender de que ela sofreu, vamos pensar assim, reformas, ela sofreu alterações, como a gente viu, por exemplo, no próprio episódio The Cage. Se você pegar o modelo da Enterprise do The Cage e depois da série original, você vê pequenas alterações, tanto na ponte como no design. Coisas pequenas e simples, mas que fizeram a diferença. Até, bom, se você considerar Strange New Worlds como linha canônica, você tem uma pequena alteração no período, naquele período que o Pike é capitão, para a série clássica. Mas como a gente já sabe que aquilo é uma linha do tempo alternativo, então vamos deixar quieto. Foi o que ela disse. Essa piada é minha, droga, Dwight. Então a gente tem reformas e porque nós tivemos outros capitães. O Kirk, ele foi, se não me engano, o terceiro capitão da Enterprise. Nós tivemos o capitão April, nós tivemos depois o Christopher Pike, e depois nós tivemos o capitão Kirk. Aí ele está mostrando a foto de todas as naves ou ships da Enterprise, todas as encarnações chamadas Enterprise. de Enterprise. Isso. Todas as encarnações. E tem até uma ali do ano lá de 1700, né? Um galeão de 1700, né? Então começou o primeiro nome de Enterprise lá atrás, né? Exatamente. Então a Enterprise, ela sempre foi a linha de frente da frota estelar. Era a nave, era o modelo, modelo promissor, um modelo que aguentava pra caramba. E foi dessa, tirando o modelo Constitution, outras naves surgiram no mesmo modelo. Até por questão de contenção de gastos, os caras refaziam as mesmas naves com modelo diferente. Nós vimos na série clássica que tinha a Constellation, nós vimos a Defiant, eu não lembro mais as outras que aparecem, do que é o mesmo modelo. Você lembra, Vinícius? Eu acho que teve a Intrepid, teve a Constellation, a Yorktown, e eu acho que foram essas, né? Não, tá vendo? A Yorktown existe. Ela existe. Eu vou até fazer uma alteração aqui, que eu vou jogar você em tela aqui, até para ficar melhor. Pera lá. Mas o ponto interessante é que com Star Trek, ele trabalha com a logística parecida com a Marinha. É interessante porque tem um conceito na Marinha. Toda essa live surgiu por causa de uma discussão apenas. Em Star Trek 3, tem uma cena, um diálogo do almirante Morrow, que ele fala que quando a Enterprise chega na doca espacial, que a Enterprise tinha 20 anos, que o tempo dela já tinha acabado. Só que se você fizer a conta, não bate, né? Porque já que a Enterprise ela foi construída em 2245 e o filme 3 acontece em 2285 e 86, então a gente está fazendo mais ou menos 40 anos. Ou o almirante errou 20 anos, ou a cronologia não bate. No, God! No, God, please, no! 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 Né? E a ideia é que depois cada uma das naves, elas sofrem reformas, né? Elas sofrem alteração. Nós já até fizemos acho que foi um dos primeiros câimbras no cérebro que nós fizemos, foi sobre o barco de Teseu, né? Que fala sobre se é o mesmo barco ou não. E aí a gente entrou em discussão de várias vezes isso. Mas, de fato, a gente percebe que houve uma evolução na própria Enterprise ao longo dos anos. As fotos estão mostrando as reformas e construções, os conceitos. Por quê? Porque a Enterprise ela sempre tem que ser a nave de primeira linha. Ela é a nave que é o símbolo da frota estelar. É a nave capitânia da frota, né? Fazendo que
ou os inimigos têm o medo da frota ou têm o respeito. Depende como você quer considerar. Quer falar alguma coisa, Vinícius? Não, cara, toda essa explanação que você trouxe aqui é sensacional. Por isso que eu até falei, vou jogar só mais você para estar falando, você que montou o roteiro aí, muito bom. E aí a pergunta, nem é uma pergunta, né? Porque acaba ficando assim, o nome Enterprise talvez não tenha sido, vamos imaginar, dentro desse universo de Star Trek, nem tenha sido proposital o fato dela ser a nave Capitânia. Ao meu ver, foi algo normal, que começou, era uma nave, foi nomeada Enterprise, foi construído, foi algo que, por exemplo, a primeira nave NX-01 vai ser Enterprise, sei lá, porque já tinha tido aquele protótipo lá da nave de dobra 1, dobra 2 lá atrás, né, que é aquela do Ring lá, né, e aí isso, naturalmente, conforme a importância dela foi se tornando cada vez maior, eu creio também que muito por conta da exploração do Jonathan Archer, né, a primeira nave, foi o fundador praticamente da federação, então talvez isso também tenha reforçado como o estandarte da frota estelar ser a Enterprise. Então a Enterprise, por vários períodos da história dentro de Star Trek, ela foi a nave capitânia, mas nem sempre. Já teve períodos que outras naves foram as naves capitâneas, né? E aí eu quero, dentro dessa questão desse legado do nome Enterprise, né? Como o próprio Picard diz, né? Vamos fazer que ninguém se esqueça do nome Enterprise, né? Ou como lá em Primeiro Contato ele fala, existem várias letras do alfabeto ainda, né? Por que teve, então, épocas e períodos que a nave capitânia não foi a Enterprise? Vamos lá. Como eu falei, a nave capitânia ela sempre teve que ter um avanço, né? Eu acredito que quando você chega num certo limite de tecnologia, se o seu navio, no caso a sua nave, chegar e ser ultrapassada pelas naves inimigas, fica feio. É tipo, vamos fazer uma analogia com o futebol. Quem imaginava que eu ia fazer uma analogia com futebol falando sobre Star Trek? Geralmente é o contrário que eu faço. Sempre tem o time dos galácticos. Se aquele time começa a ser muito vencido, deixa de ser um time dos galácticos, vira uma coisa comum, né? Então, eu acredito que às vezes que a Enterprise, depois que ela se tornou a nave capitânia, não se tornou a nave capitânia, deve ter sido por questão dessa. Até mesmo ou também por politicagem, né? Vamos ser sinceros, porque muitas vezes existe, eu estava pesquisando para fazer esse roteiro, é possível que tenha algum almirante que prefira outra nave. A gente vai ver que existe um paralelo disso em Star Trek 5 e Star Trek 6, disso que você falou. Então, necessariamente, tem lá, digamos assim, os seus favoritos que queiram colocar os modelos, as suas naves como capitânia, de acordo com o desenvolvimento tecnológico daquele período em fato, né? Segundo o que você colocou aí, né? Sim, sim. Sim, tá. Vamos pegar, por exemplo, em Star Trek 3 mesmo, a Enterprise, ela no final da série clássica e no primeiro filme, dá a entender de que o Kirk, que é a Enterprise, sofreu uma reforma, certo? Uma reforma extensa, que foi aquele modelo Heft, né, que é o modelo dos filmes, certo? Só que entre o filme 1 e o filme 2, nós temos 13 anos de diferença. Cara, mais então, uma era perdida, mais uma era perdida aí, né? 12 anos Exatamente. Exatamente, que dá a entender de que eles fizeram mais uma missão de 5 anos, que o Kirk saiu depois, ele tem toda aquela história que ele tem com a Antônia, né? Aquela Antônia lá, que a gente não sabe quem é essa pessoa, mas enfim. Então, o que acontece? Quando e dá a entender de que a Enterprise, eu não sei se ela ainda é a nave capitânia no Star Trek 2, mas era a nave de treinamento de oficiais. É isso que eu ia falar, então, porque fica claro que ela é uma nave que faz o treinamento, iniciação, no caso, dos cadetes da frota. Então não deveria ser a nave capitânia naquele momento. Não é?
Sim, possível. Porque logo em Star Trek 3, nós vemos quando a Enterprise está chegando na doca espacial. Na doca espacial, você vê o grande experimento, que é o SOS Excelsior. Então, eu acredito que a Excelsior seria a nova nave capitânia, né? E aí deu toda aquela questão do Scott ter mudado. Ele fez uma gambiarra no sistema deles, que o motor fez um downgrade. Exatamente. Que fez que a Excelsior fosse colocada como estudo, e até porque um modelo desse era um teste. Então, vamos ser sinceros. Você colocar já como teste a nave capitânia... Exatamente. Se você já colocasse uma nave desse tamanho, já para ser a nave capitânia, e falhasse, seria uma vergonha muito grande para a frota. Mas a gente vê também... faz sentido. Sim. Que já em Star Trek 5 e no 6, a gente vê que tanto quanto no acordo lá de paz em Nimbus 3 e também com o chanceler Gorkon, a Enterprise que é enviada, ou seja, ela ainda é a flagship. E assim a Enterprise B, ela era uma flagship? Sim, porque já o modelo Excelsior já estava um modelo, pelo menos que eu estudei, já era um modelo consolidado, né? Mas um ponto que eu quero pegar muita gente não entende, mas por que o Kirk no final do 4 ganha uma nave? Não era isso que ele queria? Sim, mas a frota também não foi burra. O que eles fizeram? Eles deram a punição de rebaixamento para o Capitão Kirk, do almirante para o Capitão Kirk, deram uma Enterprise às pressas para ele. Vamos pensar assim, uma coisa, tinha alguns motivos. Por que eles não deu um modelo Excelsior? Para dizer assim, ó, o Capitão Kirk está aqui e a Enterprise está de volta, nós somos a frota estelar. Para falar isso, a mensagem para o universo, né? Sim, mas também tem uma outra lógica, que é, primeiro, essa que você falou. Segundo, a tripulação que estava lá já estava acostumada com o modelo Constitution. A Excelsior ainda era um experimento. Você teria que fazer um treinamento muito rápido. É verdade. Exatamente. Tem só razão aí. É um custo-benefício de construção rápido. Pelo que eu sei, não sei qual nave que é, eles pegaram o modelo Constitution, fizeram eu não vou falar igualzinho o Luciano Huck, porque aquilo é sacanagem. Fizeram um lata... pode ser a T-Roll, pode ser... Fizeram lata velha e deram o nome de Enterprise. Tanto que no episódio, no filme 5, a Enterprise não tá... A nave tava aos cacos, o Scott estava juntando os pedaços da nave lá. Esse balde de parafuso. Exatamente. Era uma forma da frota dizer, olha, Kirk, você é o cara, a gente sabe disso, mas você não tá acima das regras. A gente precisa te controlar um pouco. Né? Porque se ele desse uma... Tem um outro modelo, que é esse modelo que foi criado pelos fãs, que é o modelo Shangri-La. É um refit que deu origem ao modelo Neo Constitution de Picard. Até peço para você colocar depois a foto, que segundo o que foi criado, ela foi construída nesse período dos filmes. Só que vamos supor que ela existe, a gente sabe que não é canon, não, isso é criação de fã, mas vamos supor que existisse, seria dar um presente para alguém que fez uma coisa muito errada só porque fez uma coisa certa. Porque o Kirk, quer não, ele fez coisa errada. Ele roubou uma nave que não era para roubar. O cara roubou, é a mesma coisa que o almirante roubar um porta-aviões ali dos Estados Unidos, pô. Exatamente. Então, se você pegar, por exemplo, esse modelo aqui, beleza. Ele é assim, segundo as configurações que a gente viu, ele tinha a agilidade da Constitution e a força da Excelsior. Dar isso pro Kirk, ele ia fazer besteira. A gente sabe que o Kirk, ele era como dizia lá o pessoal da departamento de Deep Space Nine, foi naquele episódio, falou assim, ele era uma ameaça. Lembra aquele episódio que eles falam sobre o Kirk? É o pessoal da seção, é o pessoal que controla as interferências temporais, né? Um negócio assim, né?
Exatamente, o homem é uma ameaça. Então, dar um presente desse aqui para ele é a mesma coisa que o cara fez um monte de... Então, não faria sentido ter esse modelo para ele, nem o modelo Excelsior. Então, damos um modelo Constitution, que ele já está acostumado, a gente controla o Kirk e ainda continua sendo um simbolismo, que a Enterprise ainda continua. Sim, né? sim, sim. E tanto é que fez isso no modelo, nos modelos. E aí, com o modelo Excelsior estabelecido, aí veio a Enterprise B. Sim. Então, a Enterprise B, pelo que eu sei, foi a flagship. Tanto que ela ficou bastante tempo em atividade. Pelo Sim, que eu ela sei. ficou. Acho que foram 10 ou 15 anos que ela ficou em serviço. Depois vem a Enterprise C, que ainda mais reforçou a importância, né? Principalmente pelo fato da Enterprise C ter defendido o posto de Narenda, né? Dos Klingons, né? Pelo ataque dos Romulanos lá. Até que tem um episódio lá do incidente do Yesterday Enterprise. Enterprise de ontem. Isso, Yesterday Enterprise, em que ela vai lá para o futuro da nova geração. E ali, ainda mais, ela reforçou a importância do nome Enterprise, tanto é que pouco tempo depois já veio a nova versão, a Galaxy, com o Capitão Picard, já com o nome da Enterprise D. Né? Então, o nome Enterprise, ela perdura e ela é sempre sinônimo de avanço tecnológico, né, de exploração e uma palavra bendita para todos aqueles que são, digamos assim, opositores da Federação e da Frota Estelar, do que estamos por aqui, estamos rondando, estamos de olho. Tanto é que nessa versão apócrifa de Star Trek aí que está sendo feita aí do pessoal do Kurtzman, pelo menos uma coisa eu achei interessante quando a gente viu o Pike na segunda temporada lá do Discovery, que ele falou assim, não, eu gostaria de estar aqui no meio do conflito, mas eu não pude porque a frota falou, não, a Enterprise é a nave capitana e vocês têm que ser a nossa última linha de resistência se tudo cair. E isso, pelo menos uma coisa, um brilho ali saiu ali, né? E de fato é mais ou menos isso, né? Você pode ver que no próprio filme do Primeiro Contato, apesar do Picard ter todo aquele problema com os Borgs, fizeram de tudo para manter a Enterprise longe do conflito. Porém, lá no episódio do Lazarus, quando tem a famosa piscadela na galáxia, né? A frota estelar manda a Enterprise e fala assim: ó, nenhuma nave vai, você vai aí. O Kirk falar, então nós somos a isca, né? Falou, você é o melhor que nós temos, então fica aí. Tem o outro lado da moeda também, né? Sim, nós temos esses lados aqui. Até mesmo, cara, eu sei que Insurrection é ruim. Eu falo que é o meu guilty pleasure, mas começa a fazer sentido porque a Enterprise E não estava na Guerra do Domínio. Ela estava ocupada fazendo outra coisa. Né? Ela estava ocupada fazendo outra coisa. Né? Começa a fazer sentido. Né? Eu queria fazer um paralelo que também é o seguinte. Eu já falei que várias vezes as naves elas sofriam reformas e essa reforma muitas vezes zerava o cronômetro. Não sei se por que isso? Como eu falei, é um paralelo com a Marinha Britânica, a Marinha Inglesa, a Marinha Americana. É uma nova versão, é como se você fizesse o motor do carro, você zerou. O odômetro continua marcando a quilometragem, mas o motor é zero. Exatamente. É engraçado porque existe uma diretriz, né, da Marinha Americana e também da Frota Estelar, que diz que nave que tiver 70% de reconstrução pode se manter o registro original e também reformar, você zera de novo. Então, basicamente, o que acontece? Quando o Almirante fala que tem 20 anos naquele episódio, é porque ia ter uma reforma. De tempos em tempos, as naves têm uma reforma. Sua casa não tem reforma de tempos em tempos? Ou você mesmo mora mesmo na mesma casa do mesmo jeito nos últimos 20 anos? Porque há uma degradação. Né? Há uma degradação. Precisa ser feita uma atualização, né? Para você adequar as novas tecnologias. Exatamente. Por exemplo, vamos lá, você falou de adequar. As nossas casas hoje, elas são diferentes do que elas foram há 10 anos atrás. Nós mesmos já somos diferentes do que fomos há 10 anos atrás e que seremos daqui a 10 anos. Ou seja, que a gente vai se adaptando.
Não seria diferente as naves, ainda mais em um futuro onde você tem um encontro tecnológico sempre com diferentes espécies, diferentes civilizações, você tem que se atualizar para que você esteja adiante, né? Ou equiparado para que você não seja, de repente, subjugado, como aconteceu na questão dos Borgs, né? Ali foi mais a inteligência e a experiência da tripulação do que em termos tecnológicos lá para impedir os Borgs, porque a tecnologia deles, apesar de ser avançada na Enterprise D, ela não era o suficiente para evitar uma invasão Borg, né? Dentro do que se falou, por isso que tem que ter essas atualizações, né? Exatamente. Então vamos pegar, por exemplo, a Enterprise, a original. Vamos lá. A Enterprise ela tinha acabado de voltar de uma batalha. Ela já estava desatualizada por causa do tempo, né? A gente passou 12, quase 15 anos. Existem tempos e tempos, 10 anos, 10, 15 anos, né? Já tinha uma batalha forte com o Khan, 2 batalhas com o Khan, né? A gente lembra disso. Ela se provou realmente que ela não conseguiria, porque com um tiro, o que aconteceu com o tiro que os Klingons deram? Desligou todo o sistema. A única solução que o Kirk teve que ter é implodir a nave. Não tinha o que fazer, né? Como você pegou o exemplo da Enterprise D, a Enterprise D, no primeiro contato com os Borgs, já teve que voltar para a Terra para poder fazer alguma coisa. Por quê? Porque a tecnologia não podia, né? A própria nova geração, o próprio episódio, a própria série da nova geração, inúmeras vezes mostrou o fato deles estarem parando em alguma base para fazer alguma atualização. Você lembra daquele episódio em que tem o Tim Russ, que faz o Tuvok, que o pessoal tentou roubar a nave lá? Era uma atualização que eles estavam passando uma sonda para desinfetar a nave, digamos assim, de um vírus. Quando tem o episódio daquele 1001 lá, também uma atualização. E tantos outros que a gente viu, a atualização, eles falavam, estamos um novo conjunto de defletor, um novo conjunto de motor de dobra com desligamento. Ou seja, ela mostrou que existe sim essa atualização. A própria Deep Space Nine, cara, que não é uma Enterprise, a atualização que ela passou, muito por conta da implementação do O'Brien, né? Trazendo a expertise dele para pegar uma estação praticamente aos pedaços e transformar nela num dos lugares mais defensáveis e bem preparados, né? Que foi a Deep Space Nine, né? E que não era uma base, que não era uma estação construída da frota. A frota simplesmente estava lá terceirizado tomando conta e eles atualizaram ela. E esse ponto é um ponto bem interessante, porque, vamos lá, gente, eu não quero que os trackers me matem. Por mais que a gente ame carro antigo, o carro antigo ele tem uma vida, um tempo de vida. Por exemplo, vamos pegar um Opala. Senhor Opala, bonito. Você pode reformar tudo bonitinho, mas a força dele suficiente não vai ser a mesma coisa de você pegar, por exemplo, uma Ferrari de 2025. Por mais que você ache ele lindo, coisa assim, ele não vai ser. Porque também tem questão de capacidade de aguentar a tecnologia nova. Você não adianta colocar um carro, um Opala, um motor de uma Ferrari. Vai dar M. Por quê? E outra, porque você também você tem a atualização de sistema de suspensão, sistema de frenagem. Hoje você tem sistema de pré-colisão, airbag e todas essas coisas, travas de porta. Um Opala, cara, o cara dava uma porrada, as portas abriam, nego saía voando para um lado, nego pro outro, era assim, tubo abdominal, cortava nego no meio, pedaço para um lado, pedaço para o outro. Era e assim, o para-choque, o airbag era o peito do cara no volante, então você vê que tem essa atualização. E lembra-se da brincadeira que teve durante muito tempo em Star Trek de que, pô, as naves não têm cinto de segurança nos assentos? E depois, no final do filme do Star Trek, o Nemesis, ou a cadeira do Capitão Picard, acho que foi até uma parte que eles acabaram não colocando no filme, né? Mas tá no pós-cenas. Que eu achei uma sacanagem colocando. O cinto de segurança, ele fala, bom, já não era tempo, né? Exatamente. Para terminar, nós temos um outro caso que foi uma coisa bem polêmica, que foi o final da terceira temporada de Picard. Por que a Enterprise G ela existiu, né? Muita gente fala, é para lacrar.
Cara, eu também achava isso, mas eu pesquisei e não é. Não é. Quem lembra da história, lembra. Tanto a Enterprise F como as outras naves, elas eram tudo o quê? Analógicas. E a grande maioria, muitas delas foram destruídas, não foram? Então, na terceira temporada de Picard, a grande maioria dessas Enterprise, dessas naves, inclusive a Enterprise F, ela estava conectada com o sistema da formação da frota, certo? Tinha que ter uma coisa, e muitas delas foram destruídas. Algumas delas foram destruídas. Então, você tem uma redução de pessoal. Não faz sentido você ter uma nave gigante e pouca gente. Fora que a quantidade que a Certo? gente sempre falou, né? A quantidade de vidas que as naves foram aumentando, foram crescendo, foram ficando mais avançadas, e quando se destruiu uma nave, morreu uma porrada de gente, né? Então não era um negócio. Exatamente. Imagina o que a Frota Estelar devia pagar de indenização, né? Exatamente. Então, a Enterprise F, por exemplo, ela já estava saindo porque o sistema delas já estava desatualizado a um tal ponto, ou porque não tinha condições de arrumar, que, vamos lá, era mais fácil você pegar uma nave e criar uma nova. E como a Enterprise, a Titan, esse modelo, lembrava, afinal de contas, depois desse incidente com os Borgs, precisava de um símbolo que lembrasse aquela época de ouro de exploração, de reconstrução, então seria a Enterprise G, que seria a escolha mais larga. Ela não é tão pequena assim. Ela é do tamanho da Enterprise C, ou seja, ela, em relação à Enterprise original, ela é maior. Só que ela não é um trambolho e ela é ágil. Pelo menos a gente percebe que ela é ágil. Na verdade, ela acabou sendo renomeada porque foi, digamos assim, a única nave lá que ficou com menos danos, vamos colocar assim, que já estava pronta para poder entrar em serviço, né? Porque a Enterprise F, ela foi totalmente... ela teve seus sistemas desabilitados, que ela teve comprometidos, né? A gente poderia colocar assim, né? E muitas naves foram destruídas lá. Então, na verdade, ela só foi nomeada porque era a bola da vez ali, quicando, porque poderia ter sido qualquer outra classe de nave, por exemplo. Ou até tivesse alguma em construção que não estava pronta ainda. Porque já que a Enterprise EF ia ser descomissionada, uma outra nave iria substituir, mas de alguma forma ela não estava pronta e precisava ter uma resposta imediata, não vai esperar mais 2, 3 anos para construir. Exatamente. Então, a escolha de ser uma nave que é meio visual retrô, estranho, mas é um símbolo. Também a Enterprise sempre vai ser um símbolo da frota. A ideia de voltar às origens, voltar à base, certo? Voltar àquilo. Tanto que eles pegaram esse modelo e colocaram uma oficial que, tecnicamente, é das antigas, por mais que a gente fala que ela é nova, ela é antiga. Ela é da época antiga. Colocou ela como a capitã. Tem que falar, mas eu não gostei. Tudo bem, mas foi por uma lógica. A frota também, nesse ponto, ela trabalha com simbolismo. Se você coloca alguém que tem a tecnologia bem trabalhada, logicamente, né? Você coloca uma nave modelo retrô, é um sinal que a frota está dizendo: nós voltamos, vamos voltar às origens e reconstruir do jeito que era. Pelo menos é isso que eu entendi. E também lembrando que fora disso a gente já sabe, né, que em termos de canon, né, já existe a Enterprise J, né, que é gigante. Que é gigante, que essa aqui já, se não me falha a memória, ela é considerada uma nave geracional, né? A Enterprise J, se não me falha a memória, em algum local que eu li, um tempo ela era uma viagem, era uma nave praticamente assim, uma cidade voadora, vamos colocar assim, para uma viagem de longa distância, né? Se não me falha a memória, há uma breve menção, não mostram, mas que a frota estelar no futuro distante teria essas naves geracionais para fazer colonização de planetas, né? Então seria uma nave preparada para isso, para locais distantes, tipo do outro lado da galáxia, ou com alguma outra tecnologia explorando alguma outra galáxia. Ou seja, Enterprise é o sinônimo de avanço e sinônimo de frota estelar, né? Então, para a gente encerrar aqui esse Fala Tracker de hoje,
Para você, Léo, você que veio trazer as informações, hoje eu acompanhei mais, hoje fui eu que assisti mais a aula do Léo sobre isso, porque ele que preparou um roteiro bem legal sobre esse porquê. Então, finalize e encerre aí, dando os pormenores, as informações pertinentes a toda essa questão aí do porquê a Enterprise é a alma da Frota Estelar. Então eu vou jogar você em tela para você fazer os seus pontos finais aí. Bom, a Enterprise, ela não é apenas uma nave, ela é o DNA da Frota Estelar. Alguns tentaram destruir, matar, a tecnologia se superou, mas, como diz Jean-Luc Picard, a história nunca esqueceu o nome Enterprise, porque a Enterprise e Frota Estelar são como arroz e feijão, elas são inseparáveis, e são momentos épicos que acontecem na Enterprise. É uma grande honra servir a bordo da Enterprise. Né? Essa nave é a nave que é o símbolo da Frota Estelar da Federação Unida de Planetas. É isso daí. Então, você que está aí, tracker que está nos acompanhando, se inscreva no canal, seja você também mais um Incógnito Ser e venha a bordo da USS Incógnitos aqui no Mundo Incógnitos. Nos vemos no próximo Fala Tracker, encerrando frequências de transmissão. Valeu!